Só para concluir, eu já até perguntei aqui pro pessoal do Corinthians, que assim, em outros anos, até em competições que não tinham premiação, eu sei que o Corinthians arcava uma premiação para os atletas. Eu sei que isso aconteceu em anos passados, mas agora com esses 500 mil eu já perguntei, se até o fim do programa eles me derem esse feedback, mando para a Aline, ela passa aí para vocês. Falando do Santos, se amanhã foi ótimo para os corintianos, craque, a noite foi péssima para os santistas, né? Porque de fato o Santos foi muito mal contra o São Paulo, perdeu por 3-1. Claro que tem todo o contexto do jogo, né? O Santos teve 2 atletas expulsos, o lateral direito João Lucas, o pisão no Caleri, e o lateral esquerdo Lucas Pires, porque ele praticamente tirou um gol de São Paulo, mandou a mão na bola, enfim, ainda foi pênalti, não quer difícil acontecer a punição dupla, mas aconteceu a expulsão do Lucas Pires e o consequente pênalti para o São Paulo. Mas chama atenção nesse jogo, craque, de como a bola não parou no pé do Santos. Assim, foram 127 passes. Foram 55 passes certos. É como se o Santos, mais ou menos, se o Santos esperasse a cada 2 minutos, o Santos desse um passe certo. Assim. Teve jogador do São Paulo, sozinho, individualmente, que deu mais passes certos no jogo do que todo o time do Santos junto. Então a bola não parou nos pés dos atletas santistas. Ao fim do jogo, o técnico da Helman ficou revoltado, pisou no gramado, reclamou, bateu boca com o Caleri, até na coletiva foi questionado sobre isso. Disse que o que acontece no campo morre no campo, não queria repercutir. Mas o Odair Helman, como poucas vezes eu vi isso nos trabalhos de Internacional, Fluminense, onde ele acabou se destacando aqui no futebol brasileiro, eu não me lembrava do Odair Helman tão revoltado como ele estava ao fim do jogo. Mas, de fato, o pisão do João Lucas foi evidente, a mão do Lucas Pires também, né? Esses cartões com as expulsões. O Santos, em um momento delicado no Campeonato Paulista, tem 4 pontos acima da Portuguesa, que aqui abre a zona do rebaixamento, quando a gente olha para a classificação geral do campeonato. No Grupo A do Campeonato Paulista, o Santos é o último colocado, tinha entrado na rodada como terceiro colocado, com os resultados da rodada tinha caído para a lanterninha e assim continuou. Então vai vendo o mesmo cenário dos últimos anos, né, de pressão total, de luta contra o rebaixamento no Paulista. Ontem pouquíssimos atletas falaram, só 2. O Dodi foi contratado neste ano, e para ser justa com o Dodi também, em todos os jogos, pelo menos que eu cobri, tá? E eu falo pela minha experiência, mas em todos os jogos em que eu fui, tanto na Vila Belmiro quanto fora de casa, o Dodi respondendo na derrota e na vitória. E ontem falou com a torcida, falou com a imprensa e, consequentemente, com a torcida. E o Ângelo, de 18 anos, garoto da base, foram os únicos que quiseram falar depois dessa derrota santista. O Peixe vai encarar na próxima rodada o Santo André, duelo na quinta-feira fora de casa. Vai ter o Sandri voltando, é um bom ponto para o meio de campo, que o Santos começou com 4 atacantes. Foi até minha pergunta para o técnico da Helman, né? Se não foi precipitado começar com 4 atacantes fora de casa contra o São Paulo, né? Ele disse que isso não condicionou o jogo, enfim. Mas o Santos, para a próxima partida, tem o retorno do Sandri e não tem os laterais, nem o João Lucas e nem o Lucas Pires. Fica a questão também dos reforços, né? Por exemplo, o Lucas Lima foi questionado pro Odair Helman ontem. E o Lucas Lima, ele tem um contrato de produtividade do Paulista, mas faltam poucos jogos, tem 4 jogos pela frente. Ele tem que atuar para essa produtividade, senão o contrato dele vai acabar antes mesmo de estrear. O técnico da Helman não cravou a estreia para ele. O Joaquim, que foi contratado junto ao Cuiabá, já apareceu na lista dos relacionados ontem. Já estava por lá, já fica como uma opção. O Daniel Ruiz chegou e já está em condicionamento físico. É difícil para um atleta que acabou de chegar estar no processo de condicionamento físico. Ele não tinha, então, condição física para ser contratado? Mas, enfim, essas são as questões para o Santos, de planejamento, de erros de gestão, de erros de planejamento, que vão para o campo também. E para fechar da parte do Odair Helman, vamos ouvi-lo, o treinador do Santos, que falou da partida e do contexto da derrota para o São Paulo. Hoje o Clássico teve situações muito específicas, diferente do jogo do Palmeiras, onde o Palmeiras, depois do primeiro gol, depois dos 22 minutos, foi superior e mereceu a partida, mereceu a vitória. Não que o São Paulo não tivesse merecido a vitória de hoje, até porque a gente teve dificuldade na bola parada. E aí sim, são situações que a gente precisa corrigir, que a gente precisa treinar, mesmo não tendo tempo, né? O mínimo de tempo que a gente tenha, a gente treinar, porque hoje, novamente, a gente, na minha avaliação, um jogo normal, início normal, o Santos bem no jogo, e aí sofremos 2 gols de bola parada muito rápido. Né, o primeiro e o segundo de escanteio, de novo, uma situação de primeiro pau, e aí você tem jogador expulso, tem 2 jogadores expulsos, e aí o jogo, aí não tem mais avaliação da partida, nem com a chuva, nem com as condições de campo, não tem mais nenhuma avaliação técnica a ser feita, a não ser que o adversário está com 2-0, com 2 jogadores a mais. O que eu posso dizer é que a equipe do Santos se postou, se defendeu, competiu dentro daquilo que as circunstâncias do jogo
no jogo apareceram. Tá, o Odair Helman, então, tentando, né, responder sobre essa partida do Santos, craque.